Saudações estelares, eu sou Eliana Katz e você está ouvindo meu podcast aqui no canal YouTube Espaço Harmonia Eliana. Se você já é inscrito no canal, gratidão. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Você está ouvindo a primeira temporada de Contatos com Seres Estelares. São experiências que minha família teve com avistamentos de objetos não identificados. No episódio de hoje, eu vou encerrar a primeira temporada, mas vamos ter a segunda temporada em breve. Aguardem! Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês um avistamento que eu tive aqui na minha casa. Foi à noite, durante a pandemia. Eu estava na janela, não tinha absolutamente um ruído. Estava tudo muito parado. Um silêncio que é muito difícil aqui, esse silêncio, porque aqui eu estou numa avenida, né? É uma rua bem movimentada onde eu moro. Eu avistei as Três Marias. O céu estava limpo, bonito. E eu falei, olha, as Três Marias, que lindas. Eu tenho fascinação pelo céu. Eu adoro olhar para o céu à noite, de dia. Né? Eu me sinto bem olhando para o céu, me acalma, assim como olhando para o mar também. E eu olhei e vi as Três Marias assim, eu falei, olha que lindas. De repente, gente, as Três Marias começaram a se movimentar. Aí eu falei, mãe, as Três Marias estão se mexendo. Aí minha mãe veio. Eu falei, olha, mãe. Então eram pontos redondos, circulares, coloridos. Ele ia do branco para o amarelo para o laranja, do branco para o amarelo para o laranja. E assim, ele não piscava como uma estrela, ele parecia que rodava no próprio eixo. Mas era um círculo que rodava no próprio eixo. E elas iam da direita para a esquerda, para cima e para baixo, num movimento sincronizado, como se elas estivessem brincando entre elas, e elas ficaram por alguns minutos ali. Eu não consegui filmar, eu não consegui fotografar, eu fiquei parada olhando, e assim, eu fiquei encantada com o que eu vi, e falei, mãe, eles estão dando algum sinal, eles estão brincando. Isso são objetos não identificados, só pode ser. Aí o que aconteceu? Eles se juntaram, os três, formando um só, e foram devagar, mansamente, sumindo em direção ao pôr do sol. E sumiram. Então, eu tive este avistamento e minha mãe também viu. Houve um outro avistamento, também no mesmo local desse avistamento, um ponto luminoso redondo, igualzinho a esse que eu relatei para vocês, só que só um. Então ele estava parado, um pouco mais à direita, onde as Três Marias ficam, e ele estava parado, rodando em torno dele mesmo, um círculo, do amarelo para o laranja para o vermelho, do amarelo para o laranja para o vermelho. E, de repente, ele foi rapidamente em direção ao pôr do sol e sumiu. Esse, eu peguei o meu celular, tentei gravar, não consegui. Meu celular desfocou o ponto luminoso, peguei muito longe, e ele estava bem perto, a luz estava bem perto para mim, na minha visão, mas pelo celular era um ponto muito pequeno, então desfocou e eu não consegui gravar. Esse eu consegui pegar o celular, porque o celular estava bem perto de mim, e eu não tirei o olho do objeto. Então, foi o mesmo objeto, redondinho, um foco, parecia uma lanterna. Gente, muito bonito. E eu assistindo programas na TV, no canal por assinatura, e eu vi exatamente relatos desses objetos avistados. É aqui em São Paulo mesmo, eu vi uma reportagem que foram vistos quase na mesma época que eu vi, que foi em 2022, e assim, muito semelhantes.
E por fim, nós vimos de manhã, e acredito que tenha sido em 2023, sim, num sábado ensolarado, meio-dia, hora do almoço era meio-dia. Minha mãe foi estender uma roupa que ela havia torcido, e ela subiu para a área e foi estender a roupa. Eu estava na cozinha e minha mãe gritou, me chamou. E eu fui pro quintal e olhei onde ela me mostrou e eu vi um objeto prateado em forma de charuto. E na ponta dele tinha como uma cauda, mas saía um brilho dessa cauda. Parecia um glitter luminoso, um fogo, mas era prateado, gente, brilhoso. Tipo um glitter, sabe? Quando vai no sol, você tá com aquelas blusas todas brilhosas, exatamente aquele brilho. De paetê também, podia ser um paetê, vai. Mas lindo, para vocês terem uma visão da luz que nós vimos, e o sol batendo ali. Eu, no primeiro momento, achei que era um balão, mas não era um balão, né? O balão não fica parado. O balão, ele vai devagar, muitas vezes, subindo, e o vento leva ele. Mas ele estava estático, parado. Era grande, viu, gente? Porque estava bem alto e era grande já. E você imagina aquilo mais próximo. Nossa, extremamente bonito e era perfeitamente uma figura de charuto. E na ponta parecia que tinha uma pontinha em triângulo. Ele formava uma pontinha de triângulo. Muito bonito, gente. Lindo demais. E eu não esqueci isso. E nós sempre recordamos aqui com a minha mãe, quando nós vemos na televisão, reportagens falando sobre isso e mostrando. E nós vimos recentemente, agora em 2026, nós vimos um programa e apareceu um rapaz que fotografou exatamente esse objeto de dia. Ele fotografou, mandou para esse programa, e eu vi exatamente, eu falei, mãe, olha o que a senhora viu e me chamou. É exatamente isso. E foi constatado na análise desses ufólogos brasileiros que era um objeto não identificado. Então, são essas visões que nós tivemos aqui, esses contatos de primeiro grau. Eu agradeço muito a todos por acompanhar o podcast, pelo retorno, muita gratidão. E eu aguardo vocês na segunda temporada. Em breve estaremos aí com a segunda temporada, contando para vocês alguns casos paranormais, de telepatia e de visões também. Gratidão a todos, fiquem com Deus e até o próximo podcast, segunda temporada, comigo, Eliana Katz. Tchau, pessoal, até lá!